TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região. E nós sempre trazemos professores interessantes, assuntos idem, muito interessantes. E para tanto, nossa convidada de hoje é a professora Lidiane Helena Reinaldo Franco, que é mestre em Serviço Social, pós-graduada em Libras, muito interessante isso, Educação à Distância e Aconselhamento, também graduada em Serviço Social. E é docente da FATEC, da Faculdade de Tecnologia, aqui de Mogi das Cruzes. A gente vai falar de uma série de coisas, começando com inclusão social. Lidiane, muito obrigado pela sua presença aqui. Inclusão social não é muito amplo? Sim, Cláudio, muito amplo. Quero dar um olá, para todos que estão nos assistindo e agradecer esse convite, e dizer que a inclusão ela está em todos os lugares, de todas as formas, e que nós precisamos falar sobre ela. Hoje nós vamos limitar a inclusão na área do ensino superior. Inclusão na área do ensino superior. Essa inclusão, ela abrange que tipo de pessoas portadoras de necessidades especiais? Cláudio, nós podemos pensar que todo tipo de pessoa com deficiência, hoje, ela está nas nossas universidades. Ela deixou ali, terminou o seu ensino fundamental, seu ensino médio, e hoje ela parte para o aprendizado no nível superior. Então, nós como universidades, nós precisamos estar ciente do que a legislação traz, o que o MEC traz sobre incluir a pessoa com deficiência e verificar diversas áreas onde, dependendo do tipo de necessidade que essa pessoa tenha, ela vai apresentar e a universidade precisa estar verificando as reais necessidades desse novo aluno, desse novo estudante. Ou seja, precisa se adequar para, entre aspas, ajudar o estudante. Isso, para melhor atendê-lo. Qual tipo de pessoas portadoras de necessidades especiais ou portadoras, ou pessoas que necessitem... com deficiência. Que necessitem dessa inclusão social? Qual o tipo de deficiências que você observa ou que você se depara? Bom, eu sou intérprete de Libras também, então vou falar um pouquinho sobre os surdos, os surdos ou a pessoa com deficiência auditiva. Há deficientes auditivos que eles trabalham muito bem com a questão, sabem, conseguem interagir através da leitura labial, mas mesmo dentro de uma sala de aula, o professor muitas vezes ele vira de costas e continua falando e escrevendo no quadro, ou muitas vezes usando o seu equipamento agora, o seu data show, qualquer outro equipamento que ele tenha possibilidades ali. E nós precisamos, a universidade ela precisa primeiro conhecer quem é esse aluno. Então qual a necessidade quem é esse aluno? Puxa, eu tenho lá um aluno com deficiência auditiva, eu tenho um aluno que é deficiente visual, eu tenho um aluno com deficiência intelectual, eu tenho um aluno com baixa visão. Então, que tipo de necessidade eles precisam? O surdo, ele vai precisar do intérprete de Libras, trazendo o acesso, isso é um direito do aluno. Eu já estive em contato com alguns alunos surdos e eles diziam assim, eu não vou à universidade porque eu terei que pagar o intérprete de Libras. E isso não é verdade. A lei diz que toda instituição de ensino, se nós tivermos um aluno surdo, a instituição será responsável para acessibilizar esse ensino ao aluno. Ou seja, disponibilizar o profissional para facilitar o aprendizado para trazer o acesso. Tá, isso é muito interessante para você. Se você conhece ou tem na sua família algum portador de deficiência auditiva que necessite disso, vale a pena você se informar e falar com Lidiane. É muito interessante. A Lidiane está ali na FATEC, é fácil encontrá-la. Isso. Muito interessante isso. Qual a terminologia correta a ser mencionada para inclusão? Eu não conheço. Assim, às vezes nós ainda dizemos... na universidade ou em qualquer local que tenha uma pessoa com deficiência, às vezes as pessoas ainda usam a terminologia pessoa portadora de necessidades especiais. Isso. Só que, Cláudio, vamos pensar. Soa mal. Vamos pensar, Será que nós, a pessoa que tem deficiência intelectual, ele porta e quando ele não quer, ele tira a deficiência intelectual? Não. Então, a nomenclatura passou a ser pessoa
com deficiência. E aí nós especificamos qual tipo de deficiência ela tem. Então, pessoa com surdez, né? Pessoa com baixa visão, pessoa com mobilidade reduzida, né? A pessoa que é cadeirante, a pessoa que faz uso de muleta, de bengala, né? Que faz parte que faz uso de prótese. Às vezes ela se torna, né? Ela tem uma mobilidade reduzida por conta do uso da prótese que ela tem, né? Então, isso nós precisamos entender, para que nós vamos trazendo de forma clara como a legislação atual traz, né? Nós temos aí, eu comentei com o senhor, nós temos a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Ela foi aprovada em julho de 2015. Então, é ela que está valendo, e que ela fez uma junção de todas essas leis que nós já tínhamos falando sobre a deficiência, sobre a inclusão, e ela trouxe isso de uma forma agora compilada, né, dentro dos seus capítulos. Nós temos lá a área da habitação, educação, lazer, moradia, né? Então tem vários capítulos trabalhando aí que foram readequados e para a realidade, né, porque algumas leis eram bem antigas também. Você falou que você você utiliza também Libras. A língua de sinais. A língua de sinais. Língua brasileira de sinais. Eventualmente, uma pessoa que nos assista agora, que queira aprender Libras também, como é que faria? A pessoa que quer aprender, ela precisa procurar, por exemplo, uma associação. Aqui na cidade de Mogi das Cruzes, nós temos agora o IMAS, né? É um Instituto Mogiano de Apoio aos Surdos. E tem outros locais também que podem oferecer o curso de Libras. Tem o curso que é básico, tem o intermediário, tem o avançado, né? Eu estou terminando agora um curso também de tradução e interpretação para a área educacional, né? Estou fazendo no Instituto Federal de Suzano, né? Então, assim, há diversos locais que oferecem os cursos e as pessoas precisam procurar, elas têm que se empenhar. É uma outra língua, é a língua brasileira de sinais. Não é um cursinho de 40 horas ou 60 que vai habilitar pessoas, né, para comunicação em Libras. Não dá. Existe alguma diretriz ou diretrizes do MEC para a inclusão social de pessoas portadoras dessas deficiências? Eu não gosto desse Pessoas termo. com deficiência. Eu não gosto, realmente. É assim, existe um programa chamado Programa de Acessibilidade na Educação Superior. Ele é acessibilidade para incluir esses alunos, e ele foi determinado pelo MEC desde 2005. E aí a lei vem passando, fazendo valer esta lei, fazendo acontecer. Então, o que eu entendo, né? Nós, dentro de cada instituição, é preciso primeiro que eles façam um levantamento, aquilo que nós comentamos. Qual tipo de deficiência a pessoa tem? É muito importante, Cláudio, que nas universidades tenha uma equipe de pessoas, um núcleo pedagógico, um núcleo de acessibilidade, né, com psicólogos, com profissionais. Por exemplo, eu sou assistente social, já fiz parte de núcleos assim. Então, que pessoas que terão todo um conhecimento, vão buscar conhecimento dentro da legislação e que irão atender de forma a incluir esse aluno que nós temos, né? Então, é preciso que ele conheça a necessidade do aluno. Por exemplo, um aluno que tem dislexia, né? Ele tem a dificuldade ali na leitura, na escrita. Então, como é que vai ser trabalhado? Então, a universidade toma conhecimento da deficiência do aluno, ela passa para o seu coordenador responsável por esse aluno. Esse coordenador vai disseminar essa informação para os docentes, os professores. E, claro, é preciso também fazer uma mobilização, por exemplo, em sala de aula. Sim. Né? Como é que você vai trabalhar com esse aluno? Puxa, esse aluno, ele precisa de uma atenção especial. Ah, o aluno é surdo, então a partir de agora, prezados alunos, nós temos uma inclusão, nós temos um aluno em sala conosco e ele terá um intérprete de Libras. Então, é preciso comunicar aos alunos, porque senão eles vão falar: o que essa pessoa está aqui na frente, atrapalhando a minha aula, tirando minha atenção, e na verdade é um direito desse aluno com deficiência que a aula está sendo acessibilizada para ele em Libras, né? Um aluno que tem baixa visão, por exemplo, ele precisa de um material ampliado,
né? A fonte da prova normalmente é uma prova com a fonte 12. Não, para ele precisa de 16, 18. O aluno também vai levar a esse núcleo, a esse departamento, qual a sua necessidade, né? E esse departamento pode contatar com os professores daquele semestre, então eles vão estar conversando, vão atender esse aluno, vão direcionar, vão avaliar e direcionar tudo aquilo que aquele aluno naquele momento precisa. Se ele precisa de audiodescrição, né? Então a audiodescrição ela vai trazer para o aluno que tem baixa visão ou para o aluno cego o que está acontecendo. Sim, se ele precisa de um gráfico, se ele precisa, olha, agora nesse momento nós estamos mostrando um slide sobre a história do Brasil. Ele não está vendo o slide, mas ele precisa dessa informação também, né? E aí esse núcleo, esse departamento, ele vai conseguir visualizar as necessidades, se organizar, buscar os recursos e atender da melhor forma possível o nosso estudante. As diretrizes do MEC têm força de lei. Sim. Até que ponto as instituições de ensino, entre aspas, seguem essa lei? Mas isso já, logo após o nosso intervalo. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site, simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E essa é a TV Simpro Mogi, recebendo hoje a doutora Lidiane Helena Reinaldo Franco, falando sobre inclusão social muito interessante. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, ligue aqui para o Simpro, para o Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região, 4799-1106. Ou então mande um e-mail, então entre no site, melhor ainda, www.simpromogi com N de Noruega.org.br. E o site e o e-mail daqui, simpromogi@uol.com.br. Doutora Lidiane, voltando àquela pergunta do bloco anterior, os núcleos educacionais, eles seguem à risca as diretrizes do MEC? Então, cada instituição, ela tem a sua obrigatoriedade e ela deve seguir, sim. O que acontece é que, às vezes, eles não têm uma diversidade de alunos que estão necessitando naquele momento da intervenção ali, do cumprimento dessa lei. Então, eles estão tranquilos, né? Eu já vi situações que eram mais simples de ser resolvidas. Por exemplo, a aluna cadeirante e ela precisa de uma carteira maior, porque uma carteira simples não resolve, não comporta, né? Para que ela encaixe a sua cadeira, o seu material, a sua mesa que ela tem, o apoio. Então, são providências simples. A acessibilidade em rampa, em elevador, por exemplo. Se a rampa não é uma rampa adequada ou se não há uma rampa na instituição, às vezes pode acontecer isso. Chegar um aluno, não tem a rampa, puxa, então como nós vamos fazer? A universidade vai ter que pensar na sua estrutura, né? Então essas são questões mais simples. Agora, por exemplo, numa questão de um surdo, se ele chega, ele faz o seu vestibular na instituição e ele já se identifica como um aluno surdo que terá a necessidade de um intérprete de Libras. A partir desse momento, a universidade precisa estar ciente que, passando no vestibular,
né? Ele terá o direito de estudar e terá a necessidade desse intérprete. Caso a universidade não tenha esse profissional, então este aluno pode reivindicar. Ele pode comparecer à coordenação geral, ele vai explicar e tudo. Caso não seja feito nada, ele também pode recorrer à defensoria pública, né? Ele pode abrir um processo, Sim. porque ele não está sendo atendido naquilo que é seu direito de acessibilidade, né? Agora, se nós pensarmos, puxa, certa vez, né, me lembro aqui de um caso onde nós tivemos uma aluna que ela não lia e não escrevia, né? E ela estava ali dentro da universidade. Então, como esse processo deveria ser feito? Ela precisava de alguém que fizesse por exemplo, no caso das avaliações, né? Em determinada instituição, nós trabalhamos de forma diferente. Nós gravamos os professores, né, fazendo as perguntas da avaliação e ela respondendo de forma oral, né? Então, toda uma equipe foi mobilizada para atender melhor essa estudante. Esses dias eu tive contato com um aluno, um rapaz que tem interesse em entrar na nossa instituição agora. Na FATEC, a diretoria já está sabendo, o coordenador do curso já está sabendo, nós estamos acompanhando este jovem para verificar se ele vai, né, adentrar a nossa instituição. E ele tem deficiência intelectual. A sua deficiência o impediu de falar. Hoje ele não fala, mas ele está inteirado com a sociedade. Ele é um para-atleta da cidade, né? Ele trabalha, tem minha admiração, ele, sua família, conheci seus pais, sua família. E o que será preciso a hora que ele entrar? Nós teremos que reestruturar as nossas questões. Teremos que ter tablet, né? Se ele não tiver, ter um tablet para que ele se comunique em sala. Ele tem WhatsApp, ele tem Face e tudo mais, mas meios que sejam institucionais para nós trabalharmos. E também, eu ainda brinquei com ele, eu falei, fulano, como você irá apresentar o seu seminário em grupo com seus colegas, né? Vamos pensar nisso. E ele ria, né? Porque ele falava assim, essa professora tá tirando cada coisa, mas é verdade. Então, como seria? Nós vamos ter que informar todo o grupo colegiado de professores, dizer a ele, olha, como nós vamos trabalhar com esse aluno, quais são as necessidades. De repente ele vai preparar todo o material dele em PowerPoint, alguma coisa, sim, e, né, o software, porque há softwares de leitura, e de repente o software de leitura seja uma alternativa para que a voz dele na apresentação do seminário seja manifesta? Não sei, nós vamos ter que trabalhar. Então é esse olhar de inclusão que é preciso. Não é somente o que a lei diz, né? A lei está posta, vamos fazer. Não, mas nós temos que ter uma equipe pensante que vai ter olhos para o caso de cada estudante. E isso dá trabalho. Mas a gente está falando muito de inclusão social no núcleo educacional. E no caso de uma inclusão de idosos, você já se deparou com isso? Já, né? Para os idosos... A gente vai falar dos idosos já, logo após o nosso intervalo. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes, recebendo hoje a professora Lidiane Helena Reinaldo Franco, falando de inclusão social, tanto na área educacional quanto na área do dia a dia das pessoas. E no bloco anterior eu tinha perguntado, arguido, a professora Lidiane sobre inclusão social na terceira idade. Sim,
é algo que também nós temos que pensar, né? O número de idosos, ele tem crescido, nós estamos chegando à terceira idade, né? E é um momento, assim, de repensarmos algumas questões. Sim. Os idosos, eles vão para fazer atividades físicas, né? Mogi, nós temos pontos aqui, como o Prohiper, outros locais também que atendem os idosos. Nós temos informática para a terceira idade, né, em diversos locais. Por exemplo, a FATEC oferece, se você não sabe, procure a FATEC. Mas no período da manhã nós temos cursos... A partir de que idade? A partir de 60 anos. 60 anos. Isso. E os alunos, as pessoas podem procurar, porque eles podem ser alunos na FATEC do nosso curso de informática para a terceira idade. Então, há diversas possibilidades. Há também, por exemplo, instituições que têm cursos na área da saúde que proporcionam atividades, né, para inclusão, seja a inclusão social, a inclusão cultural desse idoso, há corais na cidade. Então, às vezes o idoso, a pessoa vai chegando perto da fase da aposentadoria, o que eu vou fazer agora? Então, busque estudar, busque conhecer, busque interagir, passear. É preciso curtir, aproveitar esse momento também, não é? Face que hoje a idade média do brasileiro subiu demais. Sim. Hoje a expectativa de vida é muito maior. Inclusive, lendo um artigo outro dia, no Japão existem hoje 68 mil centenários. Olha, um número razoável. Bem considerável. E tem muitos centenários aqui no Brasil, que enquanto você se depara indo para o interior de São Paulo, interior do Brasil, então vale a pena você que está chegando aos 61 aninhos. Lidiane, qual o site e o telefone da FATEC? O site, a pessoa pode acessar www.fatec.sp.gov.br. E o telefone? Telefone 4699-2799. Tem uma coisa aqui que a gente conversava antes de começar a gravação do programa que me suscitou curiosidade. São barreiras atitudinais. Isso. São barreiras de atitude. O que são isso? Explana isso para a gente melhor. São barreiras que são feitas muitas vezes por nós mesmos, né? São barreiras nas nossas atitudes, nos nossos preconceitos, nas nossas formas de, às vezes, manter a distância dessa pessoa que tem algum tipo de deficiência, né? Então, muitas vezes, quando nós não sabemos como lidar com um cego, né? Puxa, o cego está ali, ele quer atravessar a rua, como eu faço? Às vezes, as barreiras atitudinais nos impedem. Que a gente cria, né? Que a gente cria, nos impede de, muitas vezes, chegar e perguntar: olá, bom dia, eu sou fulano, você gostaria de atravessar? Como eu posso te auxiliar a atravessar a rua? Né? Puxa, aquela pessoa é surda, como eu vou fazer para me comunicar? Eu faço sinal, eu faço um oi, eu escrevo para essa pessoa. Se ela for alfabetizada, ela vai conseguir ler a sua escrita. Às vezes as pessoas gritam com o surdo para tentar falar com eles. Não, então fale pausadamente, olhe de frente para ele, né? Então são barreiras que às vezes são simples, não são barreiras arquitetônicas, são barreiras que estão nas pessoas. E quando nós precisamos falar sobre isso, vencer essas barreiras. Uma das ações que nós já realizamos na FATEC foi em setembro de 2016, por meio da disciplina também de Libras. Nós não lidamos só com a temática de Libras, então nós falamos sobre diversos tipos de deficiência. E os alunos foram levados a realizar, produzir folders que falassem sobre os tipos de deficiência. Então eles falaram sobre a deficiência intelectual, sobre o nanismo, né? Falaram sobre os surdos, falaram sobre os deficientes visuais. Nós convidamos a APAI de Mogi para estar conosco e falar também sobre isso. Convidamos a área da Secretaria de Assistência Social, que cuida da parte de mobilidade, dos deficientes em mobilidade reduzida, por meio da pessoa da Valeriana. Fizemos palestras com os alunos, incluímos esses alunos, trazendo temas de pessoas com deficiência. Então, como lidar melhor com isso? E fizemos uma ação, fomos para um determinado hipermercado da cidade, falamos ali, levamos os folders, acolhemos a comunidade
né? Nós mostramos para a comunidade como se lida, quais são a primeira abordagem, como fazer isso. Então, são formas de vencer as barreiras atitudinais. E agora, atualmente, nesse setembro, nós também realizamos, setembro de 2017, realizamos ações de responsabilidade social dentro da FATEC. Em uma das ações, nós fizemos a apresentação de um teatro, onde o teatro foi acessibilizado em Libras para que os surdos pudessem ir assistir a nossa ação. E também realizamos folders que falassem sobre a inclusão, falassem sobre os surdos. Distribuímos para a comunidade interna, a comunidade acadêmica, distribuímos depois num evento que teve agora do IMAS, uma passeata na cidade, nós também levamos para os comerciantes, para que eles conheçam a língua de sinais. E também algo interessante, os alunos do curso de RH, eles prepararam as identificações de dentro da FATEC. Então, se o senhor for até lá, hoje nós temos as nossas portas, os nossos espaços, todos identificados com português. Ele está uma plaquinha em português, as letras do alfabeto em Libras e o sinal em Libras, para que os alunos comecem a visualizar e conhecer um pouco mais sobre a língua de sinais, que é uma língua que foi aprovada e dentro do nosso país. Então, Brasil, além da língua portuguesa, ele tem língua brasileira de sinais. E nós temos que divulgar isso, nós temos que fazer com que as pessoas conheçam, se importem, né? Que elas possam vencer essas barreiras. Lidiane, como é o trabalho seu, não com o deficiente, que necessita de todas as benesses da inclusão social, mas como é o teu relacionamento com a família? Muito importante. Pois é, eu quero que você discorra, mas face ao tempo em televisão ser muito curto, essa vai ficar a pergunta para o próximo programa, que eu vou convidar a Lidiane para voltar aqui. Muito obrigado pela tua presença aqui na TV Simpro. Ok. E vou querer você breve, que eu tenho mais 209 perguntas e meia. Que bom! Estou à disposição, né? Eu vejo que assim, a temática ela tem que ser falada, ela tem que ser divulgada. Nós temos que aprender de forma mais natural a lidar com pessoas com deficiência e também falarmos sobre inclusão. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Semana que vem tem mais. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, ligue aqui para o Simpro 4799-7066. Até a semana que vem. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você.